Olá, olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Rafaela Schiavo do Mater Online. Todas as quartas-feiras, às 20 horas da noite, nós fazemos aqui uma live do Pergunte para a Rafa. Aqui você tem a sua oportunidade de fazer as suas perguntas sobre perinatalidade, parentalidade, saúde mental materna, psicologia perinatal para mim, ok? Telegram, lá nós somos cerca de 2.000 profissionais, onde todos os dias estão recebendo conteúdos importantes a respeito de perinatalidade e parentalidade, tá? Então, todos os dias, às vezes de sábado e domingo, não é sempre de sábado e domingo, mas de segunda a sexta, todos os dias, eu envio lá algum conteúdo muito importante, muito relevante e exclusivo, né? São conteúdos que, em geral, você não encontra em nenhum outro lugar. Você não encontra no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso YouTube. Você só encontra lá no nosso Telegram mesmo, tá? Muito do Telegram, porque ele tem algumas funções que o WhatsApp não tem, tá? E entre elas, a função da gente ter uma comunidade já com 2.000 profissionais da saúde, onde a gente discute, onde eu posto todos os dias materiais ali. E Juliane, para a gente poder conversar, vamos ver se ela vai aceitar. Pronto. Oi, Ju, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bom? Que bom. Faz a sua pergunta, minha querida. Rafa, assim, eu gostaria muito de fazer uma live, né? Diante de tudo isso que estamos vivenciando, essa questão de isolamento e tudo, para o meu público, né? Que são as gestantes no Instagram. Existe algo que eu não deveria falar de forma alguma, porque já existe uma grande ansiedade que pode gerar um parto prematuro. E agora não estamos em condições de saúde para que isso aconteça. Existe algo que eu não deveria falar de forma alguma? Olha, Ju, não existe algo que eu possa te falar assim, olha, eu não falo isso de forma alguma. Se você souber dizer, olha, eu posso falar sobre tal coisa, eu posso até dizer sim ou não. Mas o que eu vou te aconselhar? Gestantes, nesse momento, elas estão com um nível de estresse e ansiedade maior, né? E a gente já sabe que, dependendo de como a gente passa a informação, a gente pode gerar um alívio, né? No sentido dela se acalmar um pouco, tá certo? Né, dela poder escutar aquilo e falar assim, nossa, que bom, né, que eu tô escutando isso, eu posso amamentar o meu bebê, que bom, eu tava com medo justamente disso, ai, que legal, então eu posso amamentar tomando os cuidados, colocando máscara, me higienizando bem, então isso pode trazer uma calma mais para ela, porque ela pode estar ansiosa por conta disso. Você, às vezes ela tá pirando, né, achando que se ela pegar o coronavírus, ela vai ter um aborto, o bebê dela vai nascer com alguma anomalia. Então, só de Isso. você levar essa informação para ela de que não, né? Que não existe esse efeito do corona ser transmitido para o feto de forma que ele vai apresentar alguma anomalia ou até o aborto, né? Que não há casos ainda sobre isso. Então, né, estudados, Itália, Japão não, é China, desculpa. Né? Então, levando essa informação, você diminui a ansiedade delas. Né? Agora, se você começa a falar de uma forma ansiosa, né? Olha, cuidado, se o seu marido trabalha fora de casa e ele tem que voltar para trabalhar, cuidado, coloca ele para tomar banho lá fora, tira a roupa lá fora, não chega perto dele, evita dormir na mesma cama que ele, sabe? Aí você vai deixar essa mulher em pânico, entende? Isso é uma coisa que não se fala, né? Agora, falar para ela tomar cuidado com essa pessoa que está chegando de fora é diferente. Você pode falar isso de uma forma amena, entendeu? Você não precisa colocar ela em pânico, entende? Então, não é... Tem coisa que não fala de jeito nenhum, é como se fala, tá? Então, Sim. dependendo da forma com que você vai falar, você pode elevar o pico dela de ansiedade ou diminuir. Então, as informações precisam ser, né, levadas para elas, inclusive de que, olha, seu marido trabalha fora, então, olha só, é importante que vocês tenham uma rotina diferente, os cuidados com as roupas, por exemplo, que ele tenha uma roupa de rua, né? Se for possível nesse momento, né, que ele tire já as roupas, coloque num saco plástico para que você possa lavar depois, ou ele mesmo pôr para lavar, né?
Isso é importante, que ele tire os sapatos, deixe do lado de fora, né? E se ele tiver tudo bem, lavou as mãos, já tomou banho, tá tudo bem. Pode dormir junto, né? Agora, se você notar que ele tá com uma gripe, uma coriza, algum sintoma, se vocês tiverem como dormir separados, ele na sala, você no quarto, alguma coisa nesse sentido, é importante nesse momento. Deve ser só uma gripinha, né? Mas como está acontecendo tudo isso, a gente não sabe, então evita dormir na mesma cama que ele nesse sentido, tá? Percebe? Você vai falar de uma forma que você está levando instrução, mas você não está desesperando, tá? Então é nesse sentido. Faça a live, é importante fazer a live, é importante levar informação, mas só cuidado na forma que você vai passar, então, as informações para não desesperar elas. Porque realmente, deixando elas mais desesperadas, aumenta ainda mais o nível de ansiedade e estresse, tá, Ju? Tá bom, Rafa. Obrigada. Tá? Quando você fez essa pergunta, se tem alguma coisa, você chegou a pensar em algo específico, e aí você, que você acha assim, olha, eu queria tanto falar disso, será que eu devo ou não falar? E aí te fez Não, pensar nessa pergunta? Assim, mais ou menos, porque assim, até as clínicas mesmo das obstetras estão paradas, só em caso de emergência. Sim. Aí eu acredito que isso está gerando, sim, também, além da Covid-19, está gerando uma certa ansiedade nelas, porque já a segurança que o profissional nos passa nessa hora é de tremenda importância. Aí eu também acredito que isso está somando para que a gestante também fique mais ansiosa. Sim, com certeza, soma-se sim. Então, são muitos os fatores estressores nesse momento, né? Então, pessoal, né, como já tá, né, são várias outras coisas, e inclusive essa, né, do pré-natal, porque agora o pré-natal também está diminuindo, né? Você só está fazendo mesmo quando necessário. O próprio ultrassom, né, de muitas clínicas foi suspenso também, desde que, né, as mulheres já tenham visto que a gestação está tranquila, que não é de risco. Então, isso eleva, sim, mais ainda. Então, são outros fatores que vão aumentando ainda mais a ansiedade dessas mulheres. O fato delas terem que ficar, às vezes, com um parceiro o dia inteiro dentro de casa, né? Nossa, gente, é muita coisa, né? Então, assim, a gente tá realmente numa situação muito complicada aí para as gestantes e mulheres no pós-parto diante de tudo isso que está acontecendo, tá? Obrigada, gente. Eu vi, Ju, que caiu. Obrigada. Eu vi que eu não caí, que foi você que caiu. Deixa eu ver o que a Miriam falou. Alguma proposta que podemos convidar o casal para praticar no dia a dia para diminuir o nível de ansiedade? Vou chamar você, tá, Miriam? Ótimo. Olá, Miriam, tudo bem? Tudo. Que bom! Miriam, faz a sua pergunta ao vivo para eu poder responder? Então, no momento, né, existem muitas lives com falas e eu tenho essa curiosidade de que forma outra a gente pode também ter alguma coisa prática, né, para envolver inclusive o casal, né, a mãe e o respectivo, né, companheiro. Legal. Para se envolver e para estar curtindo, né, o próprio casal, mas também o bebê. Show, Miriam. Miriam, você é psicóloga? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, olha só, agora é o momento de inovação, de invenção de novas técnicas, né? Então, sabe que eu vou Sim. até deixar aconselhar aqui, Miriam, que as técnicas que forem inventadas aí por você e por quem estiver assistindo, tentem depois, se tiverem sucesso com essas técnicas, publicarem. Não guarda só para vocês, dá um jeito de postar, de informar as pessoas, né? De comentar. Por quê? Agora, esse atendimento, por exemplo, com um casal, não vai ser um atendimento presencial, né, Miriam? Então, esse é uma primeira questão, primeiro ponto. Então, a gente vai atender o casal para fazer, muitas vezes, eles tentarem entrar num processo de relaxamento para lidar aí com todo esse estresse desse momento. Então, olha só,
Primeiro de tudo, vai ser um atendimento online do casal, tá? E o interessante é que esse atendimento, né, ele inclusive pode ser feito, né, online, com o casal junto, e o psicólogo, então, que vai atender dessa forma, ele não sabe ainda o que exatamente pode fazer. Então, as técnicas vão ser várias e novas, tá? Então, por exemplo, você pode, no primeiro momento, investigar a relação do casal, como eles engravidaram, se foi planejado, se não foi, no que cada um trabalha, né? E como que tá essa relação entre eles, tá certo? E aí você pode propor um relaxamento, que aí você escolhe a sua técnica de relaxamento, a qual você quiser, não sei qual que é a sua abordagem, a cognitivo-comportamental tem várias técnicas, né? Então tem a técnica de respiração, técnicas de imagens, qual que é? Psicanalítica. Psicanálise, certo? Né? A psicanálise provavelmente também tem algumas técnicas, né, para ser realizadas de forma de relaxamento com o casal, porque tem a clínica também, né, do casal mesmo. Então, essas técnicas todas, né, dá para ser utilizadas, tá certo? Só que aí você vai precisar entender um pouco mais de terapia familiar, terapia de casal. Então, existem já vários livros a respeito, né? E principalmente na abordagem psicanalítica. Então, para quem sempre estava atendendo individual, sem ser o casal, é novidade, né? Agora, e é uma proposta interessante essa que você traz, né? Por que fazer só com a gestante se pode trazer o casal? Por que vai excluir o homem? É uma proposta muito interessante essa que você traz e que é um desafio. Mas é um desafio que já existe material, né? Então já existe livros. Então, assim, agora é hora de inovar, de pegar esses livros, ver quem que está na internet, às vezes, trabalhando com esse assunto também e ir pensando em formas. Eu, por exemplo, não atendo casal, então não tenho nenhuma técnica para falar assim, ó, faça essa técnica assim, assado com o casal, mas eu penso que, olha só, colocar eles para conversarem numa técnica de relaxamento, de introspecção, valeria a pena, e depois colocar um para o outro para conversar com o bebê, né? Explicar para o bebê tudo que está acontecendo, que toda ansiedade que a mãe tá sentindo, o bebê ele não é colocado em palavras para ele. Quando não é colocado em palavras para ele, isso pode gerar depois uma série de problemas de saúde mental nesse feto que vai se transformar em criança, entende? Mais ou menos assim, ele estava tudo bem, de repente ele recebe uma cortisol, né? Uma descarga de cortisol, e mais os pensamentos, porque se você trabalha com psicanálise, eu vou sugerir que você estude um pouquinho também da comunicação mãe-feto. Joanna Willingham é uma das autoras que falam bastante disso, tá? Então, existindo essa comunicação, inclusive, é importante colocar em palavras, que o casal possa pegar, colocar a mão na barriga mesmo e falar o nome do filho, da filha, ou se não souber, fala bebê mesmo, né? Aqui fora está acontecendo o seguinte, algo que nunca aconteceu, está sendo inesperado, é um vírus, eu estou com medo, seu pai está com medo, né? O pai também pode falar, mas eu tô aqui para te proteger, estou aqui para proteger sua mãe, a gente está evitando sair de casa, mas a ansiedade aqui tá demais, deve estar chegando para você, você deve estar sentindo, mas não é nada com você. Eu e seu pai estamos bem, eu e sua mãe estamos bem, a nossa relação está certa, nós estamos aqui torcendo para que você venha logo, com saúde, estamos cheios de amor para te dar. Então, isso que você está sentindo aí não é com você e nem você está atrapalhando a nossa relação. Isso é algo que está fora, sabe? Eu faria algo assim, entende? E depois eu estudaria um pouco sobre dinâmica de casal, o que dá para ser aplicado e tal. Mas eu acho que, se eu posso te dar um conselho, eu acho imprescindível, né? Fazer essa conversa com o bebê, porque ele também está assustado, ele não sabe o que está acontecendo, né? O ritmo estava de um jeito, de repente foi para outro, né? E sem colocar em palavras, isso depois pode trazer
um transtorno de ansiedade futuro, entende? Aí vem os transtornos de ansiedade que a gente não sabe de onde veio, da gestação. Aí descobre que essa mulher viveu a gestação na época de Covid-19, entende? Então, para não precisar fazer com que esse adulto vá para a clínica descobrir isso, já faz já. Sim. Eu pensei também, você falando, achei 10. Essa ideia já deu uma luz, né? De repente, pode até propor para eles gravarem, né? Esse momento. Que legal, né? Isso! Olha só, as ideias vêm. Que legal. E tudo vai ser novo, Miriam. Tudo vai ser novo, tá? Porque os livros que você vai encontrar provavelmente não é de terapia de casal online, é de terapia de casal na clínica, né? Então, é tudo novidade, né? Tudo novo. Então, assim, o que você sentir, se você vê que está dentro da ética e se você percebe que não vai trazer nenhum malefício, né, para a pessoa, tente aplicar, né? Faça o teste. E se der certo, volte e conte para nós. Porque o mundo, quando a gente puder voltar, né? Quando a gente puder voltar, ele vai ter mudado bem. E não vai ser mais um mundo mais presencial. Ele vai ser mais online do que nunca, né? As escolas já estão se adaptando, as clínicas já estão se adaptando, os próprios médicos estão fazendo atendimentos online, então está tudo se modificando e se adaptando para o online, né? Os momentos onde a gente tem um maior avanço de tecnologia são esses momentos de crise, Primeira e Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né? Então, assim, é o momento que as coisas mais surgem, que a tecnologia mais surge, que há mudança de cultura, de sociedade, alimentação, uma série de coisas. E com certeza a gente está historicamente vivendo um momento de que a gente vai mudar, né? E o mundo que a gente conheceu é um mundo que a gente foi para esse mundo, viveu esse mundo, aconteceu tudo isso, a gente teve que ficar em casa, não pode mais sair. E quando a gente sair, vai ser um outro mundo de novo. É que nem filme. Né? Novas profissões terão surgido, novas formas de fazer renda, né? Novas técnicas. Então, é um outro mundo. Então, assim, a gente viu um mundo... Isso. Né? Então, é um outro mundo. Então, aproveite. Aprendeu alguma técnica nova, deu certo, não guarda só para você. Vai e divulga para outros profissionais também poderem, tá bom? Ok. Obrigada. Espero ter ajudado. Ajudou sim, obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Fazer a prática, eu depois trago para... Isso, volta aqui e conta. Legal, show. Ai, não esquece de cobrar o serviço, hein? Então, também, claro. Tá jóia. É que tá uma movimentação aí, né, de atendimento online gratuito e a gente, né, precisa cobrar pelo nosso serviço, tá bom? Ok, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Vai ser a nossa última pergunta da noite. E é isso aí. Olá, boa noite! Boa noite, que bom falar com você. Prazer meu. Que gostoso. Qual que é seu nome? Adriana. Adriana? Isso. Bem-vinda, Adriana. Um prazer falar com você. Prazer é todo meu, viu? Estou muito emocionada. Eu tô com uma dúvida aqui. Eu tô com uma dúvida aqui cruel. Estava lendo um artigo e falava muito sobre o PN... Deixa eu ver aqui. Sobre o PNP. Que era menina. E aí eu queria saber um pouquinho como é que funciona o PNP no SUS, como é que... Legal, ótima pergunta. O PNP que a Adriana está falando, gente, é pré-natal psicológico, tá? Então, existe essa técnica de pré-natal psicológico e ela é uma técnica que é utilizada justamente pelo psicólogo perinatal para poder evitar alterações emocionais significativas, né? Para o pós-parto. Então, é para evitar depressão pós-parto, coisas assim. Mas também é possível utilizar essa técnica na gestação para prevenir o agravo
né, da doença. Também, porque muitas vezes a pessoa ela tá no segundo trimestre bem, mas no terceiro trimestre algo acontece e ela vem apresentar alguma alteração emocional significativa. Então serve para gestação também, não só para o pós-parto, tá bom? Então, olha só, essa é uma técnica que, apesar dela existir desde a década de 80, tá? Que as professoras Maria Tereza Maldonado e Fátima Bortoletti já utilizavam, tá? Então, apesar de ser algo lá da década de 80, elas utilizavam, mas elas usavam outro nome. Era grupo psicoprofilático, né? Então, era um nome muito, muito grande, muito feio, assustador, né? Olha, você vai fazer parte do nosso grupo de psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal? Meu Deus do céu, que é isso? Tô fora, quero não, posso não, minha mãe não deixa não, né? Fugia, o negócio não tinha condição. E aí, segundo a professora Fátima Bartoletti, né, segundo o que ela conta, um dia uma das suas clientes disse assim para ela: eu já sei qual é o nome disso que você faz com a gente. Era um grupo de gestantes, né? Que ela sempre estava debatendo algum assunto com elas para prevenir que elas viessem apresentar depressão, ansiedade no pós-parto. E aí ela fala assim, como é que é o nome? E aí a moça fala assim, isso é um pré-natal psicológico. E aí ela viu que o nome ficou legal, as outras colegas concordaram, acharam que o negócio estava bem melhor do que psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal, né? Então ficou melhor esse nome e aí então começaram a utilizar, tá? Aí a professora Fátima Bortoletti, ela escreve lá alguns capítulos de livro e inclusive usa esse nome, né? Mas a gente tem hoje, né, publicações sendo feitas, realizadas, né, principalmente pela professora Alessandra Reis, tá certo? Que tem divulgado bastante aí também o pré-natal psicológico. Inclusive, eu tenho 2 artigos com ela publicados, né, a respeito desse tema. E olha só, isso, pesquisa sim. Só que olha só, você perguntou como que está o pré-natal psicológico nas unidades básicas de saúde. Agora eu tenho uma péssima notícia para te dar. Não tem, tá? Não tem. Por que que não tem? Porque para você poder praticar o pré-natal psicológico, você precisa ser uma psicóloga perinatal, que você precisa ter todos os conhecimentos importantes, necessários sobre saúde mental materna, características do primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, entender dos transtornos do puerpério, entender de parto, entender de amamentação, desenvolvimento, uma série de assuntos, né? Que não é qualquer psicólogo que tem conhecimento. Não basta só fazer psicologia do desenvolvimento ou psicologia do ciclo vital lá na faculdade, que você vai ter o conhecimento necessário para isso. Então, como a gente só consegue saber um pouquinho de gravidez, parto e pós-parto nessa disciplina, né? E às vezes muita gente fez essa disciplina há mais de 50 anos, ou muitos anos, ou às vezes fez há pouco tempo, mas não foi com professor, assim, que deu tanta ênfase e tal. Então as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Então os psicólogos que acabam trabalhando nas unidades básicas de saúde, em geral, são psicólogos que estão atendendo a população geral e não dando esse foco, né, de pré-natal psicológico para gestantes. Às vezes eles até fazem grupos de gestantes, né, levam algumas informações, mas muitas vezes ainda não informações de um pré-natal psicológico para realmente com o objetivo de evitar uma alteração emocional significativa. Mas hoje a gente também tem psicólogos que têm o título de psicólogo perinatal, que já está estudando isso há algum tempo, tá? E que já estão trabalhando com isso há algum tempo. Então, esses psicólogos, sim, e que trabalham em unidades básicas de saúde, esses sim estão fazendo pré-natal, tá? Então, se eu puder chutar 1% ou menos, 1% ou menos das unidades básicas de saúde do nosso país tem pré-natal psicológico, entende? Percebe? Nossa. Porque a gente ainda não tem psicólogo perinatal suficiente no nosso país para isso.
Então, como a gente não tem, e pessoas formadas, pessoas que fazem curso de pré-natal psicológico, como que se faz um pré-natal psicológico, é que a gente não tem esses profissionais nas unidades básicas de saúde. Então, por exemplo, a minha luta, eu criei o Mater Online, por exemplo, justamente para isso, para formar o maior número de psicólogos perinatais possível. Porque a minha luta é justamente essa, que em cada unidade básica de saúde desse país tenha um psicólogo para fazer o pré-natal psicológico, entende? É essa a minha missão, é isso que eu pretendo. É por isso que eu crio o canal no Telegram, é por isso que eu venho com essas lives aqui, é por isso que eu distribuo e-book, né? Que agora tem curso gratuito, não sei se você está sabendo, mas tem curso gratuito rolando também. Então, é por esses motivos que eu faço isso, para que a gente possa ter mais psicólogos, né? Que tenham esse tipo de conhecimento para oferecer esses trabalhos. Porque o que a gente tinha até pouco tempo atrás? Uma classe de psicólogos da elite, ou seja, o psicólogo perinatal ele é aquele que só ia atender aquela mulher que podia pagar acima de R$200, né? E a classe B e C e D, que não tem condições, né, de pagar um valor como esse, ou até mais barato, R$120, não tinham condições de fazer um pré-natal psicológico ou receber, né, informações importantes aí sobre isso, tá? Ai, gente, né, a Juliana aqui tá falando que seria um sonho. Ai, seria mesmo, né? Mas é o meu sonho e é o de vocês também, de algumas de vocês, pelo menos também. Então, juntas a gente consegue mais. O problema é quando eu sonhava isso sozinha, né? Alguns anos atrás, gente, eu estudo essa área desde 2002, pra vocês terem noção. Então, até 2010, 2012, mais ou menos, eu praticamente estava sozinha nessa área, né? Tinha alguns poucos psicólogos nessa área também, mas assim, para que eu pudesse conversar com eles, ou tinha um grupo no Facebook, ou em algum evento eu sabia que ele existia, tinha que ir lá para um evento, pegar, né, viajar. E na minha cidade, sem conhecer quase ninguém, só tinha uma colega aqui na cidade, que era psicóloga perinatal. E da região mais ninguém, eu professora, nenhum professor conhecia. Então, assim, eu estava sozinha, sem ninguém para conversar sobre isso. E aí eu fiz minhas pesquisas, e as minhas pesquisas foram mostrando esses dados alarmantes de alteração emocional significativa, e aquilo foi me deixando angustiada, e eu era professora universitária, então eu tinha como estar fazendo esse tipo de atendimento em unidades básicas de saúde com os meus alunos, que eles faziam estágio, faziam um projeto de extensão, e eu tinha com eles para conversar, né? Então eu tinha com quem conversar. Alguns deles gostavam dessa área, queriam aprender, então estavam ali junto comigo. Mas eu ainda continuava me sentindo sozinha e falava, bom, se eu continuar trabalhando só com os meus alunos, eu só vou conseguir mudar a realidade, né, dessa região de Bauru, né, e mais nada. E foi então que, graças a Deus, né, eu criei o Mater Online e hoje está no Brasil inteiro, né? A gente está indo cada vez mais para cada vez mais pessoas, levando esse conhecimento para cada vez mais profissionais, né? E psicólogos aí. Então, hoje eu percebo, né, que eu não estou mais sozinha. Agora eu tenho um monte de gente para conversar sobre isso. Vocês, por exemplo, estão aqui para me ouvir falar sobre isso, porque antes eu não tinha para quem falar sobre isso, com quem conversar sobre isso, né? A não ser que fosse uma vez no ano quando me chamavam para dar alguma palestra, alguma entrevista para uma rádio, alguma coisa assim nesse sentido. E hoje, toda semana, pelo menos, eu posso falar sobre isso. Vocês estão aqui para me escutar. Todos os dias eu consigo ir lá no Telegram e falar um pouquinho. Sempre tem alguém ali para me ouvir, para me escutar. Então, é isso aí, gente. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, com certeza, tá bom? A Cássia aqui está falando, eu atuo com psicoeducação perinatal com gestante no CRAS. Olha que beleza, gente, tá vendo? Ó, no CRAS tem a Cássia, por exemplo, né? Tá dentro do 1% lá que eu coloquei, né? Não é sistema, não é a unidade básica de saúde, mas é CRAS, né? Muito importante, parabéns, que bom. A Adriana aqui, né, Resuma Psi, tá falando, infelizmente a internet caiu, mas voltou, eu quero me matricular no Mater Online. Show, legal. Aproveita e já se matricula nesse curso gratuito que eu tô dando para vocês agora nesse período. Atenção psicológica na perinatalidade, materonline.com.br/Covid, tá certo? Aí você vai preencher com seu nome, com seu e-mail.
e você vai ser direcionado, então, para a página do curso com direito a certificado, tá bom? A Mirella tá falando, graças a Deus temos o Mater Online e estou apaixonada com o curso. Ai, que bom, Mirella, que você tá fazendo o curso, show de bola. Gente, é isso aí, ó. Um beijo para todo mundo, fique em casa e até quarta-feira da semana que vem. E para quem tá lá no Telegram, até amanhã. Tchau, tchau. A Ana aqui tá perguntando se eu oriento mestrado, se a sua universidade aceitar a coorientação ou orientação de alguém de outra instituição, eu oriento sim, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau.